nós vamos fazer aqui um de tudo um pouco especial, com um convidado mais especial ainda. Eu vou aqui, vou ver se eu fiz a minha lição de casa direitinho, qualquer coisa você me corrige, tá? Bom, hoje ele é comentarista na Rádio Jovem Pan, né? Ele faz entradas ali no Jornal da Manhã e no Pânico, mas ele se tornou aí mais conhecido pelos anos que ele passou na Rede Globo lá, praticamente foi um cativo lá, né, ô Sami? Porque você fez Sim. Hora 1, SPTV, Jornal da Globo, até na parte de esportes também. Você é consultor e também dá palestras. E como, deixa eu ver aqui, ó, graduado e mestrado em economia, doutorado em administração e PhD em business. Fiz a minha lição de casa, tá tudo certinho ou tá faltando alguma Tá coisa? tudo, não, tudo certinho, Então, tudo beleza. Bom, certinho. como eu fiz a apresentação, eu já vou tomar aqui a liberdade de fazer a primeira pergunta. Você trabalhou no maior veículo de informação do Brasil, que é a Rede Globo, durante um período bem vasto, 7 anos. Queria que você contasse para a gente, né, como é que você foi parar lá e como é que foi essa experiência. Eu sei que até conta você ensinava lá nas reuniões de pauta, né, para jornalistas graduados. Olha, eu já jogando aqui uma pimentinha, né? Mas vamos lá. Não, eu era professor, na época eu estava na FGV e tinha dado muitas entrevistas assim para vários veículos, um trabalho normal que as faculdades têm com assessoria de imprensa, né? Falar de vários assuntos. Aí acabei ah, sendo ainda como convidado, entrevistado pela Marília Gabriela, que tinha programa na época, o Jô Soares, sei lá, os outros também menores, Ana Maria Braga, Rony Fon, assim, todos, e comecei a ter algumas ofertas de TV. E nisso, um aluno meu do mestrado, está dando coisa do mestrado, e orientando o meu, estava largando a carreira em banco para ir para a Globo News, que é o Doni. E aí eles me chamaram no projeto. Mas antes da Globo, eu era colunista da Folha e da Você SA, então também eu já estava assim um pouquinho inserido em mídia. Aí uma vez que eu entrei na Globo, comecei pela Globo News, comecei como comentarista do Conta Corrente, programa que eu acabei virando apresentador. E aí eu fiz várias coisas. Eu fiz dentro do Grupo Globo, eu fiz Rádio Globo, eu fiz G1, eu fiz o Jornal Globo, eu fiz Jornal Valor, eu fiz o Hora 1, fiz o SP1, fiz Jornal da Globo, Globo News eu fiz alguns programas, fazia esporte, foi isso, assim. E eu acho que aqui no Brasil é menos comum que em outros países de professores estarem na mídia, né? Assim, aqui às vezes a gente vê jornalista falando de economia. O E mais errando natural aquelas continhas de porcentagem, né? Você às cai vezes 20, acontece. sobe 20, às vezes acontece, né? Às vezes acontece mas, por exemplo, em medicina já é diferente. Em medicina, você não vê jornalista falando de medicina normalmente. Até no futebol mesmo, você tem muitos ex-boleiros. Mas a economia acabou que muita gente sem formação falava disso, ou com uma formação mais ampla. E aí eu sempre achei legal, né? Assim, quando você tem uma carreira acadêmica, você tenta formar pessoas, claro, né? Você escreve às vezes alguns artigos acadêmicos, mas eles são muito especiais, muito específicos e pouca gente lê. Então a mídia é um negócio que te dá uma visibilidade, talvez uma chance de mudar a sociedade maior do que dando aula. Ou apenas dando aula, né? Não que é um trabalho menor, mas nesse sentido de mudança e abrangência, eu acho que a mídia ela é mais forte. Bom, agora exercendo aqui meu cavalheirismo, vou passar a palavra para Nora. Nora, por favor, aí faça a sua pergunta ao Ah, Sami. o Sami, a gente não mora na Suíça, é claro. Então, aqui é sempre uma montanha-russa de notícias e de coisas. Mas te aconteceu alguma vez, algum dia, de você não ter assunto para comentar, por exemplo?
Não, o que acontece, assim, cada veículo, que eu trabalhei em muitos veículos, né? Além da Globo, o Grupo Folha, na Exame, Você S.A., Eletromídia, que é aquelas mídias de elevador, disso. O que acontece é que a gente, às vezes, tem assuntos quentes, às vezes tem assuntos frios. Então, e também depende muito da duração dos programas e, no, e do público. Então, vou te dar um exemplo. No Jornal da Globo, eu tinha duas colunas. Eu tinha uma coluna que era semanal, que falava sobre finanças, e semanalmente você tem algum assunto. Ah, mas se não aconteceu nada. Bom, então a gente vai falar de imposto de renda, aí a gente pode falar como que faz um orçamento, ou a gente pode falar de se vale a pena comprar ou alugar um carro, ou se, enfim, você tem algumas pautas que no jornalismo são pautas frias, mas nem por isso elas são irrelevantes. Na rádio é um pouco diferente, porque na rádio, o Jornal da Manhã eu tenho feito pouco, mas durante um tempo eu ficava 2 horas no ar no Jornal da Manhã, 2 horas no ar no Pânico, e às vezes em outros programas. Então, aí você passa de você ser um comentário que você vai dar um tiro único e talvez certeiro sobre economia para comentar o que tá acontecendo. Nesse sentido, muitas vezes você fica quieto, ou porque eu não tenho uma opinião formada sobre o assunto, pessoal. Guerra da Ucrânia com Putin. Eu não sei muito o que está acontecendo, assim. É ruim, a gente vê lá, a guerra é ruim, né? Aparentemente a Ucrânia, né, ela está sofrendo mais, aparentemente é isso, mas assim, eu não sei detalhes profundos para falar. Então muitas vezes você fica quieto, mas eu tento agregar nas coisas que eu faço. No Conta Corrente, que era um programa diário sobre economia, aí a gente tinha os indicadores econômicos, que quase todo dia tem algum, então, só PIB, inflação, ah, emprego e por aí vai. Você tem dólar e bolsa também para comentar. Quase sempre tem um entrevistado. E aí, nesse caso, e era um programa de 22 minutos, né, que era porém, meia hora, porém, tem intervalos. Então, e tinha uma equipe, então também te ajudam, né, com matérias, reportagens. Então, acho que não, assim, não é que você não fica sem assunto, mas eu acho que existe essa oscilação de assuntos frios e quentes. No Pânico, que eu acho que é o que mais as pessoas me conhecem hoje em dia, eu às vezes trago assuntos da política econômica do governo, às vezes eu trago assuntos de finanças, às vezes eu trago assuntos de negócios, ou esses dias aí eu falei, por exemplo, do Airbnb, que está tendo dificuldades financeiras, falou da Apple, então quer dizer, você acaba fazendo uma curadoria disso. Então, eu diria que não. Eu diria que talvez você fique sem assunto quente. Assim. Às vezes não saiu nada que mudou a economia, aí você parte para uma pauta relevante, porém, que não tenha ligado alguma notícia. E E aí, tem algum Vitor? que você Ah, desculpa. prefira? Ah, desculpa, desculpa. Não, Tem algum pode que completar. você prefira? Não Algum, entendi. e tem alguns assuntos que você prefira? Sei lá, finanças domésticas ou Não, eu acho que assim, investimentos, não sei. eu prefiro os assuntos que eu tenho conhecimento. Eu acho muito ruim ter que comentar assuntos que você não se preparou ou que você não sabe, porque aí a sua opinião acaba sendo mais uma curiosidade do que a visão de um especialista. Eu, por exemplo, tenho uma opinião sobre aquele. Eu estava vendo um documentário do dia na Netflix, vendo mudanças nas regras do jogo de curling. Eu posso comentar sobre isso, mas assim, é absolutamente irrelevante o que eu acho do jogo de curling, porque eu não jogo, Menos não. aqui. Fala para ele, Porto.
Menos, Então, menos neste programa. neste programa, que tem uma audiência fantástica, nós já temos duas pessoas catalogadas, e a nossa audiência basicamente se refere a alguns amigos que ficam com dó, né? E a gente passa o link, eles assistem, mas nós já catalogamos duas pessoas que nos assistem. Uma no Rio Grande do Sul, que eu encontrei num evento, e falou: Ah, do tudo um pouco lá, eu fico esperando vocês subirem o link. Foi a primeira pessoa, até tirei foto. E o Vitor também encontrou uma Lá segunda no pessoa Morumbi. no estádio do Morumbi que reconheceu ele, foi mais fantástico ainda, que é a segunda pessoa catalogada. E no nosso programa aqui, o espírito é exatamente esse. Nós somos tudólogos mundialmente renomados, a gente opina absolutamente sobre tudo, Tudo. sem autoridade nenhuma, mas hoje, finalmente, a gente, né, tá trazendo uma pessoa aqui que sobre muitos temas pode opinar com autoridade. Ô, Vitor, faz você agora a sua pergunta pro Sami, que se mostra muito responsável com tudo aquilo que opina. A minha pergunta tem a ver com a migração dele para o Pânico, que é uma mudança, né, do ponto de vista até de carreira, né? Você sai de um veículo maior, em programas jornalísticos, aí vai para o Pânico, que eu provavelmente hoje é um dos programas que eu mais assisto. Eu abandonei a TV aberta faz muito tempo, e o Pânico é um dos que eu mais assisto. Assim, volta e meia estou assistindo, ou via YouTube, assim, sempre estou vendo, né? E eu acho um programa que ele tem uma pegada humorística. Não é um programa de humor, mas as pessoas estão bem humoradas sempre, né? Então tem sempre aquelas tiradas, um programa descontraído e ao mesmo tempo traz informação, leva os entrevistados. Então ele tem um clima bem mais descontraído, né? E é um programa longo, que é aquilo que você falou, né? 2 horas, enfim. Ali você tem que ter um trabalho de pauta super rico, senão fica faltando assunto, você fica ali na base do improviso da turma. Como foi essa decisão aí de ir para o Pânico? Você já está lá faz algum tempo, né? E como que é esse estilo, né? Você muda o estilo muito embora você seja ainda o responsável pela parte mais séria do programa, mas você está lá com a turma toda heterogênea, né? Do ponto de Sim. vista de como trazer a notícia e tudo mais. Como é que foi esse movimento? Para mim, o Pânico assim, hoje está na TV, no YouTube e também na rádio simultaneamente, mas é o grande programa de rádio, né? Acho que é o mais conhecido de todos. E eu não consigo pensar na Jovem Pan sem pensar no Pânico, assim, né? Aliás, eu acho que o Pânico é um dos poucos casos em que as pessoas muitas vezes reconhecem antes o Pânico do que a própria emissora. Assim, ah, ele é do Pânico, É, antes de falar, não, ele é da Jovem Pan. Quando eu exatamente. cheguei na Jovem Pan, a Jovem Pan, assim, né, é uma empresa muito legal, ela pega um público muito nichado de classe AB. Eles meio que perguntaram o que você quer fazer. Então, fazer alguma coisa no jornalismo. Eu cheguei a fazer algumas coisas de esporte também, em tempo real, nas transmissões de jogos, com probabilidades. E eu falei que eu queria fazer o Pânico. Claro, querer uma coisa, mas se encaixando. Ah, em outro, por outro lado, o Pânico também tem esse sucesso porque ele se renova. Obviamente, eu provavelmente não caberia no que foi o Pânico na TV. Eu se voltasse para a TV aquele Pânico que foi da Rede TV, da Band, eu acho que não teria um papel para mim, assim. Mas no momento que eu entrei lá, e agora acho que já faz 4 anos que eu estou na Jovem Pan, o Pânico acabou virando uma espécie de podcast oficial. Por que eu digo isso? Porque eu entrevistei, fazendo parte da bancada, né? O Boulos, o Bolsonaro, o Ciro, o Ciro Gomes, né? Deputados quase todos, candidatos a governador, ministros, coisa que na Globo eu poderia fazer, certamente não. Certamente, se na Globo eu estivesse, não seria eu o entrevistador, seria o William Bonner, seria a Renata Lopresti, assim, né? Nunca vi um comentarista de economia ser o entrevistador de um. Então, assim, tamanho da Globo é muito maior que da Jovem Pan,
em alcance, em poder, em tudo. Mas isso tem algumas dimensões, e nessa dimensão de você poder ter mais liberdade, até acesso, assim, né? A Globo não falar com o dono da Globo. Eu falo com os donos, com a direção muito mais rápido. Na Globo eu falei com a direção, falei algumas vezes, mas é uma empresa lá de é, muito mais funcionários, mais. Então, isso eu, eu acho muito legal. E eu acho assim, não é porque você é economista que você precisa falar de economia de uma forma rebuscada. E o pânico hoje atinge um público que muita gente se informa pelo pânico. Então a gente tem uma curadoria de notícias, eu tenho que levantar as coisas relevantes da economia. É um programa bem humorado, né? O Emílio mesmo é considerado por muitos, inclusive por mim, mas principalmente por quem é de fora, como o Silvio Santos da rádio, né? Um cara que tem uma carreira em comunicação, um grande apresentador. Então, assim, acho que tudo tem os seus momentos, mas eu acho que o Pânico hoje ele não é um programa jornalístico, mas também não é um programa que não tenha compromisso com informar e noticiar, né? Então, Uma sempre são bons revista, né? entrevistados. É É uma uma revista de revista. variedades, né? Por exemplo, o Fantástico da Globo também é uma revista e ele está lá no jornalismo, bem do jornalismo. Então, eu acho que o Pânico se encaixa um pouco nisso. E na TV, a Jovem Pan News. Então, os concorrentes são a Globo News, a CNN, a Band News e a Record News. Esses são os concorrentes. Então, assim, é muito diferente, obviamente, do Jornal da Globo, é muito diferente das outras coisas que eu fiz. Mas, assim, eu acho que cabe ao profissional se adaptar ao público e interagir. Se você não conseguir se adaptar ao programa, provavelmente você não vai funcionar para aquilo, né? Você vai ter que procurar isso. E eu acho que o encaixe acabou sendo bom, pelo menos eu gosto muito. Claro, se a gente sempre tem, mas as pessoas que vêm falar normalmente são as que gostam, mas assim, eu estou bastante realizado com o Pânico. Bom, se vale a opinião de um ouvinte assíduo ou um espectador assíduo, uma vez que eu vejo pelo YouTube, bom, eu sou suspeito a falar do Emílio, porque eu acho o Emílio um gênio. Sou fã do Emílio desde as noites de sábado do Djalma Jorge, então, mas pode ficar tranquilo que eu acho que encaixou muito bem. Xará, chegou sua vez aí de fazer uma pergunta para o Sami. O que manda? Então vamos lá, vamos falar de economia, né? Para de falar de jornalismo. O que você está achando do governo Lula na área econômica, do Haddad? Pergunta bem ampla. Está positivamente, No, negativamente, no Pânico, surpreso? no Pânico eu inventei duas coisas que têm a ver com humor, mas que traduzem um pouco o que eu penso. Assim. Primeiro, eu chamei os ministros do Lula de carreta furacão. Não sei se você sabe o que é carreta furacão. É quando no interior de São Paulo, em algumas cidades, tem normalmente um trenzinho para as crianças que pagam um dinheiro e eles se vestem de personagem. Então tem o Mickey, tem às vezes o Homem-Aranha, mas não é o Homem-Aranha e o Mickey da Disney. É uma Não é, versão alternativa, é uma versão assim não oficial, meio piorada, tem o Genérica. fofão, meio meio série B, né? desfigurado. Meio Assim. série B. Então, então, assim, também não acho que os ministros do Bolsonaro eram todos excelentes, não. Acho que tinha muita gente falando muita besteira. Mas, assim, como isso é uma pergunta do Lula, vamos falar do Lula. Eu acho que. Eu falei, vem a carreta furacão, né? Que é aqueles ministros meio estranhos, uns caras que você não entende direito. Por que eu estou falando isso? Porque depois vem uma segunda piada que eu fiz, que o Haddad é o Mauro Shampoo. Eu não sei se vocês sabem a história. Tem o Ibis, que é considerado o pior time do mundo. E o Mauro Shampoo era o centroavante do Ibis, que ficou 10 anos para fazer um gol. E mesmo assim, ele era a esperança de gol do Ibis.
Então, eu fico brincando, e a gente, Sensacional. Vou usar isso. Sensacional, o sensacional. Haddad é o Mauro Shampoo, que assim, dentro da carreta lá, que é todo mundo atrapalhado, ele costuma ser a esperança de gol. Então, é assim, ele é o atacante ideal? Não, mas é quem pode fazer um gol nisso. Mas o que eu vejo, assim, é que o Haddad, eu torço para ele ficar, porque eu não tenho dúvida que se ele sair vai vir alguém muito pior, muito pior. E mesmo dentro lá do PT, eu tenho pela mídia, obviamente, eu tenho a percepção que ele é muito boicotado, né? Que assim, claro que como um economista ortodoxo, né? Com uma visão assim mais tradicional da economia, eu fico preocupado com não cuidar de gastos disso. Mas assim, por mim não teria caído as metas fiscais, né? Aquelas O coisas que teto de foram gastos, né? implementadas, até de gastos, aquela questão de a lei das estatais, várias coisas. Ele mudou, não gostei, mas eu acho que a mudança que ele está fazendo para o arcabouço fiscal ainda é melhor do que se fosse outro da turma lá dos que são preferidos pelo Lula. Então, eu digo assim, tecnicamente, eu não acho ele um cara com uma boa formação em economia, assim, não é um cara que tem uma formação brilhante em economia, assim, eu acho que o ministro poderia ter alguém mais estudado. Também não é um cara que teve uma carreira de mercado, né? Um cara basicamente político, numa área muito mais de sociologia, ou se quiser chamar de ciência política, do que economia propriamente. E eu acho que, assim, dentro dos elementos que poderia ser, e perto, principalmente, né, do Manteiga, que foi ministro, ele é um nome até que é mais bem quisto pelo mercado, mas longe, sim, do que eu gostaria que fosse um ministro, assim, de economia, com discussões, assim, mais técnicas e mais baseadas em experiências passadas que deram certo, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? A literatura econômica existe e as pessoas ficam coletando e pesquisando dados justamente para a gente não ficar tentando reinventar a roda todo dia. Então, me deixa eu fazer uma pergunta seguindo ainda nessa linha da economia, né? É, eu tenho uma sensação, a Lava Jato mostrou um esquema de corrupção gigantesco, mas tem uma coisa que, a meu ver, é mais lesiva ao país do que foi e do que é a própria corrupção, que é a percepção de mundo que um grupo político, especialmente estando no poder, pode ter e o quanto isso pode custar para o país, né? Então a gente viu, por exemplo, agora uma reforma tributária meio capenga, mas a gente não vê em momento algum uma discussão, por exemplo, sobre corte de gastos. Também circula agora na internet, hoje a gente até conversava antes de você chegar, um vídeo do ministro do Trabalho, né, com a brilhante ideia, Essa já com a era a minha brilha, escolha da com a, bola fora. com Isso a é essa. brilhante ideia de, se o Uber quiser ir embora, beleza, a gente pede para o correio e faz um aplicativo, né? E até uma certa trágica ironia, né, que o ministro do Trabalho, né, fale com tanta facilidade sobre uma empresa que emprega, que gera subsistência aí para tantas pessoas, né, fechar assim como se não fosse nada. A minha pergunta é a seguinte, eu vou falar por mim, né? Eu sempre fui tido aqui na turma como otimista, né? E confesso que tenho me sentindo cada vez mais cético quando eu vejo essa gente abrindo a boca. Qual é a sua expectativa para o Brasil, assim, de curto prazo, de médio prazo? Se você tivesse que delimitar expectativas, ontem eu recebi aqui no meu escritório um grande gestor e ele até falava, eu acho que a gente vai ter aí uma melhora de, de, de atmosfera nos próximos 2 anos, mas no ano da eleição, já que não pode gastar, o pessoal gasta um ano antes da eleição, então daqui a pouco a gente já vai estar de novo aí com esse gosto amargo. Qual é para você, qual é a expectativa? Se você tivesse traçasse um cenário provável, qual seria para você em relação ao Brasil? Da Eu forma acho o mais seguinte, ampla que você quiser opinar. eu acho que a nossa sociedade, ela é uma sociedade, uma democracia muito jovem, assim, né? Então a gente às vezes fala isso também, eu falo,
Democracia não é só você votar, é você discutir o que você entende por sociedade, o que você gostaria. E a gente não tem uma discussão de assuntos que são caros, como, por exemplo, quanto você quer a presença do Estado. Aí eu não estou falando assim, que você precisa equilibrar contas, você precisa, mas você pode ser a Noruega, que o Estado é muito presente, e você tem uma carga tributária grande, e você pode ser, por exemplo, Singapura, que tem um negócio, do ponto de vista econômico, um pouco mais liberal. Mas as duas maneiras são maneiras ortodoxas de economia. O que eu acho que é ruim é você ter um Estado grande, como a gente tem, ineficiente, e não cuidar do básico, que são as contas públicas. Isso vai estourar. Isso estoura de alguma forma. Como história, ou a gente vai ter inflação, e como remédio da inflação, a gente vai ter que ter uns juros mais altos, ou a gente vai caminhar um pouco para o lado da Argentina, né? Que aí vai um cara, inventa uma coisa, vamos tabelar preço. Aí, às vezes fazendo, não importa que nada deu certo, que nunca isso deu certo, mas os caras voltam no mesmo erro e vai pagar caro. Então, assim, do ponto de vista de amadurecimento, eu acho que é um processo longo e que a gente ainda vai bater muito cabeça. Do ponto de vista econômico, tem essa preocupação com os gastos, com a saúde. Mas, por outro lado, o Brasil é muito dependente de commodities, muito dependente da China, para o bem e para o mal. Há um temor que a China entre em recessão. O desemprego em Pequim é 20%, que é altíssimo, tem esses problemas dessas empresas chinesas, somente imobiliárias, que estão quebrando, tipo a Evergrande, tem a Count, e isso pode puxar negativamente. Mas, assim, outro dia, não sei quem falou essa frase, mas eu gosto muito de falar, o Brasil é o mais antigo país do futuro, né? Desde que eu sou criança, a gente é o Excelente país do também. futuro, que o futuro nunca acontece, né? E eu acho que a gente tem que se perguntar por que nunca acontece. E eu acho que a sociedade precisa entrar em discussões, sobre o que quer, né? O que você quer? Você quer Estado grande ou Estado pequeno? Você quer leis mais rígidas ou menos rígidas? E quando decidir isso, você precisa ter um governo que implemente de forma eficiente. O problema é que hoje a gente nem sabe o que a gente quer e os governos, aí falando do governo atual, mas também dos governos anteriores, não são eficientes. A gente nunca teve segurança pública de boa qualidade, nunca teve uma educação de boa qualidade, nunca teve saúde de boa qualidade. Então, assim, é difícil, né? A gente é um país ainda de um futuro distante. Bom, no meu caso, eu penso que nós somos o país do futuro que já chegou e ficou para trás, né? Porque eu, com 56 anos de idade, já não tenho muitas esperanças de um Brasil minimamente razoável, nem para meus filhos, talvez para os netos que ainda não chegaram. E aí, Nora, qual é a sua pergunta aí para o Sami? Então, não, e o que que você acha dessas medidas que toda vez voltam à tona? O PT já tentou várias vezes taxar as fortunas, agora de novo, volta-se com os offshores, tudo isso. Toda vez se fala nisso e nunca se implementa. Por que que você acha que toda vez voltamos nessa discussão e nunca se implementa de verdade? É porque não adianta, porque não vale a pena ou porque não tem condições políticas, Eu ou acho que nem das anteriores? eu acho que os políticos, infelizmente, são muito menos técnicos do que nós gostaríamos. Assim, eles Hum. meio que respondem a pressões da sociedade, pressões, né? Seja pessoas na rua, seja cobrança de associações de classe.
com seus representantes, né, às vezes, numa via mais republicana, às vezes por lobby, o que é crime no Brasil, via mídia. O que me irrita muito como economista é quando a gente ignora o que deu certo, o que deu errado a literatura econômica. Então, eu posso dar dois exemplos. Uma política de esquerda que, inclusive, tem prêmio Nobel é a espécie do Bolsa Família. Ele fala assim, ó, você quer ajudar pobre, você dá dinheiro direto, que é melhor. Por outro lado, tabelar preço nunca deu certo. E o, a Petrobras, né, com a Dilma nem se fala, né? Segurou o preço, deu maior confusão, sem contar a corrupção, estou falando da questão de preço, energia também deu muito problema em relação a preço, e volta, né? A gente teve aí a gasolina sendo segurada, mudaram a política de paridade internacional da Petrobras, que também eu acho que foi um retrocesso, então são duas coisas que a gente deveria ver o que deu certo. Sobre tributação, seja de dividendos, juros de capital próprio, assim, o problema não é tributar os juros ou dividendos. Quer tributar o dividendo? Beleza. Só que como é nos outros países, você tem 20% de tributação do lucro e depois mais 14% em dividendo. Aqui a gente tem 34%. Então, 34 mais 20, aí já não vai fechar a conta. Em relação às grandes fortunas, é uma discussão mundial, mas os países que tentaram não se deram muito bem. Você tem até o caso famoso da França, que fez isso, aí Voltou tem aquele. atrás. Hum. Voltou atrás, mas teve aquele caso do Gerard Depardieu, que é aquele ator famoso, que mudou domicílio fiscal. Tem banqueiro no Brasil que o domicílio fiscal é no Uruguai, porque o Uruguai tem isenção fiscal. Então, quer dizer, Tem muita gente indo para o Paraguai também, né? Eu mesmo perdi um cliente sim, que mudou seu domicílio fiscal para o Paraguai. porque a última coisa que grandes fortunas ou ricos são burros, né? Então, normalmente, eles têm um aparato dentro da legalidade para ver brechas tributárias, para ver melhores acomodações jurídicas. Então, assim, não me parece isso. E eu acho que uma sinalização muito ruim é você só aumentar imposto, arrecadação, criar coisas novas, e, por outro lado, você não cortar na carne, né? Então, assim, a gente fala, olha, a gente precisa fazer um esforço. Eu chego aqui para minha mulher e falo, a gente precisa fazer um esforço aqui em casa. Aí, para equilibrar as contas. E o esforço é só o lado dela, que ela vai ter que pagar mais e eu vou gastar mais. Então, não me parece muito adequado. E a gente, mas eu não acho que tem essa. Eu não acredito muito que os políticos, em sua maioria, e por que eu estou falando da maioria? Porque a maioria que é suficiente para aprovar projetos no Senado e na Câmara, é, tenham grandes princípios e valores. Eu acho que é tudo uma negociação e mudam de posição, né? Um monte de político que, inclusive, se diz como oposição do Lula, você vai ver, votou a favor do arcabouço fiscal para acabar com o teto de gastos. Então, quer dizer, eles são parte disso, e eu não sei até que ponto as pessoas que votaram nesses políticos, como oposição, gostariam que eles fizessem esse papel de aprovar projetos que são da situação. Mas, enfim, volta aquele negócio que eu disse de sermos uma democracia muito jovem e talvez despreparada para acompanhar os políticos, para discutir problemas que são importantes para o desenvolvimento do país. E é até compreensível, né? Você tem uma população pobre do país, muita gente não tem nem acesso a água encanada, a luz, e obviamente a pessoa não vai ficar muito por dentro da reforma tributária, não tem o que comer, assim. Então, isso também é uma consequência
de um país pobre, né? Um país pobre. E você Você tem um falou. governo que diz que é para esquecer o que já se escreveu sobre economia? É, exatamente. Vamos apagar aí os livros de É, economia estão tudo que fora de moda, né? aí fica É, difícil, né? essa acho que foi uma frase muito infeliz e também muito infeliz o Galípolo, que era um cargo abaixo do Haddad e agora está no Banco Central. Há quem diga que ele pode ser o próximo presidente, que ele falou assim: não, a política monetária de juros tem que ser conduzida pela democracia. O que, que ele está falando? Que o Lula tem que decidir os juros. Mas não é muito legal isso e nem muito inteligente, porque você tem que usar o técnico. Imagine, você vai lá, você está com uma dor no corpo, aí você tem um infarto, aí você vai no hospital e aí quem é ouvido é o que a população acha. Não, você tem que chamar um médico para isso. Então eu acho que economia é uma ciência, é uma literatura, as pessoas estudam muito, tem prêmio Nobel. É mentira que a economia moderna seja só de direita. O prêmio Nobel, o Bernanke, que ganhou ano passado, era uma política, não era exatamente Bolsa Família, mas era de dar dinheiro direto. Tem várias outras de esquerda. A questão é quais são os métodos que você usa para coletar dados, para verificar a hipótese. E aí a gente vê um governo que ignora quase tudo e quando faz isso, geralmente dá com a cabeça na parede. É, falando do Lula, mas também pode ser estendida ao Bolsonaro, nem tudo que eles falam, ainda bem é o que eles fazem, porque a gente poderia estar Poderia numa ser pior. situação muito pior, tá? Olhando a Argentina e outros parceiros, né? E que o Lula às vezes declara até alianças, né? Como o vergonhoso caso, né? A gente receber o Maduro, outros, seria muito pior. Mas eu acho que aí também tem limites que impedem, né? Assim, eu não acho que conseguiria implementar um regime igual ao da Venezuela aqui. Eu acho que os empresários têm muito mais força aqui do que lá. Assim, a gente espera que os freios e contrapesos, como os advogados gostam de falar, façam valer. A minha expectativa é que isso que de 88 para cá se chamou de Centrão e que, a meu ver, chegou junto com as caravelas, é o que não nos permite nem sermos um dia uma Noruega, uma Singapura e muito menos, graças a Deus, a Venezuela, mas vamos ficar nesse limbo. Você falou em jovem, vou passar a palavra aqui para o nosso caçula. Entre nós aqui, se fôssemos uma banda, ele seria o nosso baterista, né? O Vitor, que apesar da barba grisalha, é o nosso caçula, né? E aí, Vitor? Tem uma pergunta que é a seguinte: eu acho que uma das complexidades da economia e de outras ciências é quando a causa e o efeito não andam juntos, né? Então você toma uma ação e o efeito dela não é imediato, é deletério, então pode levar meses, né? Ou vem depois e aí fica muito difícil para muita gente compreender o vínculo entre causa e efeito. Então a gente nesse ano podemos até dizer que vivemos um ano relativamente calmaria, né? Tem o PIB crescendo por causa do agro, é bem, tem que ser dito, né? Algo bombando. Inflação relativamente controlada também, influenciada pelo preço dos alimentos. E aí você tem o gás público nas alturas, com, né, um déficit muito maior e tal. O primeiro ano parece que a gente escapou. Só que os efeitos são sempre deletérios. E aí você vê uma começa ali, os juros ainda são altos, apesar de terem caído, eles estão lá ainda, segunda maior taxa mundial, enfim. Você não tem uma composição aí de todas as engrenagens de maneira que se garanta uma sustentação disso. Que eventualmente, essa sensação de boa notícia ela vai começar a deteriorar. E já está dado que o ano que vem nós não vamos ter o mesmo vigor em PIB, etc. Aí a pergunta que eu faço para você é assim: até quando você acha que dá para enganar? Eu acho Mais um que ano, mais 2 anos? Porque assim, uma hora a corda estoura, né? O meu temor é assim, sem, a corda estoura para um sucessor que não tem nada a ver com o Lula, que vai pegar um baita no abacaxi, não consegue resolver, depois volta. Depois volta o outro daí, depois volta de novo. E a gente fica nesse pêndulo eterno.
e não Eu acho que resolvido. isso é uma parte da- dessa questão da maturidade, né? Também é o que você falou, um dos trabalhos de você querer fazer economia de forma ortodoxa, né, análise econômica, é você conseguir falar o que é causa e efeito. Falar assim, não, o paciente foi curado de fato pelo remédio, e não porque essa doença passaria de qualquer forma em 3, 4 dias, né? Então, é isso que os médicos, quando testam o remédio, têm que mostrar, né? Tem o placebo disso. Em economia, normalmente você não tem esses testes, mas tem outros métodos para fazer isso. Eu acho que a gente depende muito de preços internacionais, em que não são controlados pelo Brasil, então commodities afetam muito isso. A gente teve, né, o primeiro governo Lula, a gente teve uma bonança incrível e foi um ciclo incrível de commodities. Muita gente foi uma causa e efeito a ele e a gente cresceu de fato, mas por conta do ciclo da commodity. Então é muito difícil falar o que foi de bom, o que foi de ruim. Você teria que isolar esse efeito, né? Então, provavelmente você tem que pegar outros países que também são dependentes de commodities para fazer um grupo aí de controle. Por que eu estou falando isso? Porque a gente não controla. A guerra da Rússia a gente não controla. A China, que é o principal parceiro brasileiro, a gente não controla. Então, é difícil. E a população, até por ignorância mesmo no significado da palavra em economia, olha muito assim, tá bom ou tá ruim? Tá com inflação, o mercado está subindo o preço, estou lá com o meu dinheirinho ou não. E nem sempre isso é um mérito ou um demérito do governo. No longo prazo tende a ser, mas no curto prazo nem sempre é. Então fica muito, pode acontecer. Assim, e assim como o futebol, que vocês começaram brincando, também tem a sorte, né? Também, também tem a sorte. Às vezes o futebol nem sempre o melhor time ganha e nem sempre o que jogou melhor ganha. Assim, nem sempre o que no papel joga melhor, na prática é melhor, e nem sempre o que faz na prática melhor sai com o melhor resultado. Isso é uma coisa que também acontece no curto prazo em economia. Então, quando eu vejo assim, o PIB, eu acho que a gente tem esse crescimento aí, vai continuar nesse voo de galinha, né? Cresce um, aí cresce 1,2, que seria bom para um país rico, mas é ruim para um país pobre. Vale dizer também, se a gente pegar as últimas décadas, para sair só do governo Lula, lembrando que a gente teve aí muitos anos de PT, né? E aí sim tem uma responsabilidade. Mas nas últimas décadas, o crescimento econômico foi 2,1, alguma coisa nessa casa. Mas quando você abre esse número, a maior parte ela vem do bônus demográfico. Se eu não me engano, 1,9 ou 1,8 é bônus demográfico. E só 0,2, 0,3 ponto percentual é de fato aumento de produtividade. E isso preocupa, porque a gente não vai ter mais esse bônus demográfico e a nossa produtividade Esse é um ponto excelente. anda de lado há Por, muitos anos. por que ninguém fala nisso no Brasil? Por Ah, que, por eu que a acho que produtividade não é pauta em Congresso, não é pauta de governo? Ninguém fala, né? Isso é um problema evidente, né? Tá claríssimo o quanto a gente ficou para trás. Mas parece que é um tema que não é colocado na pauta. Vamos ter uma economia, uma eficiência, produtividade, não está na agenda, né? e isso Problema cultural nosso, eu acho que sua é opinião? cultural, é um problema cultural. Acho que assim a produtividade as pessoas não entendem direito, né? Uma vez eu falei, foi uma crítica ao Bolsonaro, que até o Paulo Guedes, quando eu entrevistei, concordou comigo, que foi aquele negócio dos enfermeiros. Queriam aumentar o piso dos enfermeiros. E aí eu usei um termo, eu fui infeliz, porque eu falei, olha, a produtividade precisa crescer junto com o salário. O que eu estava falando? A produtividade é quanto você gera de riqueza para a economia. Mas o que os enfermeiros entenderam? Que eles Eles trabalham são os pouco. preguiçosos. Exato. E aí eles ficaram muito ofendidos comigo.
Mas eu preciso. Mas é óbvio que se você não conseguir gerar mais e você quer ganhar mais, vai dar um problema. Ou Alguém vai pagar essa conta, né? mas aí o problema é como, né? Claro, se for um mercado que tem uma margem gigante, sei lá, você diminui a margem do empresário. Mas não é o que acontece. E a gente viu acontecer isso, foram umas casas de idosos, né, asilos, sendo fechados, a gente sendo demitido porque a conta passa a não fechar. Se fosse fácil assim, eu queria que todo mundo ganhasse o salário mínimo fosse US$ 10.000. Então a gente precisa se preocupar em ser mais rico, mas isso é uma decorrência de você conseguir ser mais produtivo. E é isso que você faz com educação, com infraestrutura e com tecnologia, que também é fruto da educação. Então, enquanto a gente não entender isso, não adianta. Você vai expulsar o Uber, vai expulsar todo mundo. E aí, sim, falando um pouco, né, da infeliz fala do ministro do Trabalho, assim, é preocupante porque uma empresa num, é, gigante possa sair ou perca o interesse pelo país. Tem que falar, pô, por que eles não querem vir para cá? O Brasil é um mercado gigante, a gente tem 200 milhões de brasileiros. É um país pobre? É, no sentido de qualidade de vida, no sentido talvez de renda per capita, mas a gente tem mais de US$ 1 trilhão de PIB, assim, qualquer percentual de 1 trilhão não é irrelevante. E aí fica de novo, além desse negócio, né, do Uber, se quiser sair, ele falou assim, precisa ter um app que não preze o capitalismo, o lucro, O né? Então lucro, existe essa coisa horrorosa, nojenta que é o essa, lucro, né? essa demonização, né, disso, que no final é um pouco da produtividade. As empresas têm que ser mais produtivas, não porque elas são legais, porque muitas vezes a concorrência impõe isso, e se elas não forem, elas quebram. E quanto mais competitivo o mercado, menos espaço para ineficiência você vai ter. Ô, Xará, o Sami falou sobre produtividade aí provocado pelo Vitor, que é um tema caro a você, você vive ressaltando isso, né? Que a nossa É, possibilidade de é, crescimento é um gargalo, porque nós temos essa questão da produtividade. Então, eu queria passar a bola para você para fazer a sua pergunta, para que, eu vou. concluída a sua pergunta, a gente entre na rodada final aí, que o Sami Eu tem justamente horário. ia comentar sobre essa resposta, que para mim foi ao ponto, porque, na verdade, a produtividade, no fundo, quer dizer, a gente fala que o PIB per capita dos Estados Unidos é 5 vezes maior do que o do Brasil, é que lá você precisa de uma pessoa, aqui você precisa de 5 pessoas para fazer a mesma coisa. Então, no final do dia, você precisa ter gente fazendo mais, né? E ter menos pessoas trabalhando para fazer as mesmas coisas. E isso é muito duro, né? Porque significa, no primeiro momento, eliminar empregos, né? Então, eliminar o frentista, a necessidade do frentista, a necessidade do cobrador de ônibus. Tem uma série de coisas que no Brasil existem porque a produtividade da mão de obra é baixa, né? Enfim, mas é uma discussão muito complexa, né, na nossa sociedade. E pegando esse gancho, né, e olhando mais longe, a gente está falando muito da conjuntura, mas eu queria pegar coisa mais estrutural. Se olhar 10 anos, o Brasil, na tua opinião, Sami, vai estar mais próximo da Argentina ou do Chile? Olha, eu não sou muito bom nesse tipo de previsão. Eu gostaria que a gente fosse para um caminho assim, né? é, Chile ou até Colômbia tava indo bem até um tempo atrás, mas eu acho que a gente vai ficar meio que ensabonetando. A gente, eu diria que assim, a gente não é incompetente o suficiente para assumir e virar uma miséria total, uma ditadura total, mas a gente também não é competente demais para deixar a nossa população rica. Então, Vamos ser a gente, Brasil mesmo. eu acho que a gente vai continuar sendo Brasil, Que é o assim, que nos desse nossos jeito, assim. papos, né, a gente aqui chama que é eterna Série B, né? O Brasil é Isso, eterna Série B.
A gente nunca vai jogar, a gente vai estar sempre aí na segunda divisão, né? No É, na meiuca da tabela ali, Eterna Série B. a gente não tem muita competência para subir, Cê- mas também tem gente mais incompetente que cê- cai, joga em campo ruim, a gente vai ter jogadores que não são mais brilhantes. O... Ô, Samir, você que é professor, outro dia eu ouvi uma analogia do que seria o Brasil que eu achei ótimo. Você pode até usar como professor, você vai entender. Que o Brasil é um modelo de aluno C menos. Então, é aquele aluno que você acha que naquele semestre ele vai tomar pau, vai levar um E, um D, e no final ele dá um jeitinho, pega uma nota boa, C menos, passa raspando. Mas E aí aí, e aí você pensa, pô, esse cara tem futuro, mandou bem agora e tal, espera pelo próximo semestre que ele vá ser um B+, um A, mas o cara passa o semestre inteiro escorregando e passa de novo com C menos, e ele fica nessa de C menos para sempre, que é essa meiuca, né, essa mediocridade eterna. Então a gente fica sempre de C menos em C menos, surpreendendo quando se espera um D e decepcionando quando se espera um A. Então eu achei a analogia acadêmica ótima. é isso, assim, a gente tem uma competência limitada, mas também a gente não é um incompetente total, assim, sabe? Então acho que fica nisso, assim, Você sabe mas por quê, né, Sami? Que a gente não é incompetente total, né? Porque a gente dorme. Então, enquanto a gente está acordado, nós estamos atentando contra o país. Mas ali, de 5 a 8 horas, dependendo da pessoa, a gente dorme. Nessa hora que a gente dorme, o Brasil vai indo, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. Bom, nós estamos chegando na reta final. Eu queria sugerir o seguinte: se cada um de nós poderia fazer uma pergunta de bate-pronto, tipo aquelas da Marília Gabriela, e eu vou começar aqui por mim. A minha pergunta de bate-pronto é o seguinte: das entrevistas que você fez, qual foi o melhor entrevistado, te causou a melhor impressão? E se não for desconfortável para você, e se for, eu vou entender. E qual foi a pior entrevista, o pior entrevistado? eu acho que todo entrevistado tem coisas divertidas ou não. Assim, é difícil falar o melhor ou, ou o pior, mas assim, eu diria que de relevante, sem dúvida, foi o Bolsonaro, né? Eu acho que eu entrevistei ele duas vezes quando estava presidente, consegui fazer perguntas duras, né? Porque assim, eu acho que o papel da mídia não é ficar já ter, não é ficar puxando o saco. Então, como eu fiz para ele, fiz para o Paulo Guedes, falando, ó, esse negócio de você ficar aumentando o piso aí vai dar problema. Ou ele falou assim, tá, porque você gosta de jet ski, você diminui o imposto de jet ski, assim, tipo, não tem sentido isso, porque quando você diminui o imposto de jet ski e não dos outros, você está falando que quem não tem jet ski paga para quem tem, porque não mudou isso. Então, eu acho que não diria assim, ah, bom entrevistar, mas eu diria que uma entrevista muito relevante, né? O Relevante. presidente da E República. você, Nora? Qual que é a sua pergunta aí? Bate Ah, pronto. quem você escolheria para ser ministro de Economia do Brasil com este governo que nós temos, com tudo? Assim, mas uma pessoa, escolhe-se qualquer pessoa, morta, viva, brasileiro, estrangeiro, qual Eu seria acho o nome ideal? Eu acho que seria factível, um cara que até foi, acho que, parte do governo Lula, um Marcos Lisboa, que foi presidente do INSPE, um cara muito, muito inteligente. Ele tem uma visão ortodoxa da economia. Eu gosto muito das entrevistas dele. Já o entrevistei, foi uma ótima entrevista. Eu acho que ele é um cara que poderia se encaixar. Mas eu acho que, infelizmente, se o Haddad sair, vai vir um cara menos ortodoxo ainda, o que seria pior para o país. É o que eu achava cada vez que falavam que o Paulo Guedes ia sair, eu falava, rezem que não, porque dificilmente virá alguém melhor. Certamente, se sair, vem alguém pior. Vitor, qual que é a sua pergunta de bate-pronto? Vai que pronto, um sonho profissional ainda não realizado. Ah, eu acho que a gente vai mudando os sonhos. Eu faço muita coisa, né? Eu dou aula, eu tenho empresa, mídia. Eu acho que uma coisa que eu gostaria de fazer mais, e ainda está em projeto, é levar mais estatísticas de esporte para jogos esportivos, né? De a gente ter um pouco mais de ciência de dados
nas transmissões de eventos esportivos. Mas seria um sonho, assim, mas Isso nos não tem Estados Unidos tantos de. isso nos Estados Unidos é uma grande indústria, né? Tem até um filme com o Al Pacino que fala sobre prognóstico, é bem legal o filme. Sim. Esqueci aqui o nome. Xará, qual que é a sua pergunta de bate-pronto aqui para a gente encerrar a rodada e pôr bola dentro, bola fora, para dica e para despedida aí do Sami? Vamos lá. Qual foi o melhor presidente, Fernando Henrique ou Temer? Eu acho que pelas reformas, assim, o Temer para mim foi muito importante. Assim, não acho que não estou falando do julgamento. Ele tem acusações de corrupção que eu acho que tem que responder e não estão ainda totalmente esclarecidas. Mas assim, do ponto de vista econômico, que é o que eu consigo lidar, ele fez lei da estatal, ele conseguiu começar a previdência. Aí o Bolsonaro teve o mérito de terminar. O Pix começou aí na época dele também. Bolsonaro teve o mérito também tá, Trabalhista. teve a trabalhista, teve lei de estatal, teve várias coisas, o teto de Teto de gastos. gastos. Eu acho E que num pequeno espaço de tempo, né? Um ano, né? Porque no segundo ele e ficou só. gastando pouco em emendas que assim custou também mais barato. Eu acho que ele tem um grande poder aí disso, né? Esses dois, eu acho que ele andou muito mais nas pautas econômicas do que o Fernando Henrique. Sami, chegamos aqui na reta final, combinado não sai caro, né? Uma horinha aí quase que cravada. Como a gente tinha combinado no começo, é nosso hábito aqui, todos os nossos bate-papos, quando a gente se reúne, falar uma bola dentro, uma bola fora e uma dica. Então, queria saber qual que é a sua bola dentro, qual que é a sua bola fora. Não precisa ser recente, não precisa ser de agora. E qual que é a sua dica? Não, eu acho Dica que pode ser filme, série, pode- restaurante, a livro. gente, a gente pode pegar a bola dentro, a gente pode pegar que tal que a gente conseguiu, isso foi também um dos ganhos do Bolsonaro, que não ser mais obrigado a pagar sindicato, ser opcional. Então, você quer lá pagar, você acha que o sindicato faz um bom trabalho, você vai lá e paga. Se não quiser, você não paga. E aí estavam querendo reverter, mas aí o STF, acho que foi ontem, falou assim, não precisa pagar, é opcional. Então, isso acho que foi um ganho. A bola fora, eu já comentei aqui, foi essa fala infeliz e, e absurda do Ministro do Marinho Trabalho. sobre o Uber. E eu vou dar uma dica de filme, que vocês falam bastante de jornalismo, é um filme, eu não sei se é Prime Video, chama O Falso Shake, The Fake Shake, que fala de um jornalista, que é real esse caso, são 3 episódios, que ele fazia meio que se passava por um sheik para condenar pessoas e fazer reportagens para os tabloides ingleses. Então vale a pena ver o falso sheik. Ô, Sami, olha, cara, eu sempre fui fã do Pânico, acho que a sua chegada agregou demais, sempre acompanhei o seu trabalho. Como profissional de mercado, eu Obrigado. acho que o trabalho que você faz é muito legal, porque ele é um trabalho ao final de educação, e aquilo que você falou é a mais pura verdade, né? Você, como professor, impacta na formação das pessoas em sala de aula, mas nos veículos a escala disso é muito maior, e o nosso país é muito carente de educação financeira. Então, acho que você faz um trabalho incrível. Sou seu fã, quero aqui em nome do nosso grupo agradecer a sua disponibilidade, foi um papo muito legal, foi uma hora que passou voando e eu espero aí que em algum momento lá na frente a gente se reencontre para um outro bate-papo, tá bom? Muito obrigado, foi Enquanto muito isso, legal. se a gente não se encontrar para outro bate-papo, a gente se encontra num desses aeroportos aí pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Sem dúvida, muito obrigado aí pelo papo e valeu. Eu espero aí que tenhamos aí outros papos, de preferência com notícias melhores sobre a nossa economia. E com certeza a nossa audiência vai bombar, porque a gente deve atingir aí talvez umas 10, 15 pessoas nessa nossa edição. Boa, espero que sim. Valeu, Sami. Um grande abraço. Vitor, Tchau. Marcelo, a Nora deve ter caído a conexão dela. Um abração para vocês e até a próxima. Até, Valeu. tchau, Um tchau. abraço. Valeu.